Olá, graça e paz! Hoje nós vamos estudar a nossa terceira aula. E essa nossa terceira aula vai tratar de quem é Deus. Deus realmente é o assunto mais interessante do mundo. Todos querem saber quem é Deus e se Ele realmente existe. Deus é a maior curiosidade de toda a inteligência humana. Deus existe? Essa é a maior pergunta que já se fez em toda a história. Deus é o assunto mais relevante do mundo. Então, quem é Deus? E é o que nós vamos estar tratando. Mas antes de nós começarmos a falar quem é Deus, vamos tratar de quem Deus não é. Deus não é uma energia. Deus não é uma energia. Muitas pessoas dizem que Deus é uma energia, mas Deus não é uma vibração ou força positiva e negativa, como diz a nova era ou a astrologia. Deus não é tudo que existe. Outras pessoas dizem que Deus é o mundo, o homem, a alma e tudo em todo lugar. Os que defendem esse pensamento são os hinduístas, os budistas, os monistas. Outros acreditam que Deus são vários deuses. Deus não é vários deuses. Existem milhares de deuses no mundo. Deuses gregos, deuses indianos. Para vocês terem uma ideia, alguns estudiosos dizem que na Índia tem 33 milhões de deuses. Os que defendem esse pensamento são os politeístas, o animismo. Eles defendem que Deus são vários deuses, mas Deus não é vários deuses. Outros defendem que Deus é um relojoeiro. Deus criou o mundo, mas não tem interação com o mundo criado por Ele. Quem pensa assim são os deístas. Outros dizem que Deus é um Deus limitado, um Deus que não é soberano, não conhece todas as coisas. Ele é apenas aquele que a criou, ama e sofre junto conosco. Quem pensa assim é o povo do teísmo aberto. Outros acreditam que Deus seja um ditador. Deus não é um ditador. Outros acreditam que Deus é um mistério. E Deus não é um mistério, pois seria um mistério alguém que não pode ser conhecido. E Deus nos deu a conhecer, nos revelando dele nas Sagradas Escrituras. Outros acreditam que Deus é uma mentira, alguém que não existe. E este é o pensamento do ateísta. A Bíblia revela que Deus pode ser conhecido, pois Ele mesmo se deu a revelar e Ele também se deu a conhecer a nós. Deus não é totalmente mistério, não é uma energia ou força positiva, como muitos pensam. A Escritura apresenta Deus como um ser pessoal e relacional. Ele se importa comigo, Ele se importa contigo e relaciona conosco por Sua palavra, por seu cuidado, pelo seu Filho Jesus e pelo seu Espírito Santo. Em outras palavras, Ele existe para um relacionamento real com as suas criaturas. A Bíblia sempre apresenta o Senhor como um ser pessoal, pois Deus fala, geme, ama, cria. Deus vê, Deus ouve, Deus toca. Deus se ira, Deus se agrada, Deus se entristece, Deus corrige, e Ele corrige a todos quanto Ele toma por filhos. Para entendermos melhor a Deus, é necessário saber que Ele possui características incomunicáveis, ou seja, atributos e qualidades que são inerentes somente a Ele, que só Ele possui. Nenhum ser humano possui qualquer uma delas. Elas são exclusivas de Deus. E nós podemos ver algumas delas. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas que foram criadas por Ele mesmo. E nós vemos isso
no Salmo 93 e Isaías capítulo 40, nos versos de número 12 até o verso de número 31. É importante que você pegue o seu caderno e anote estes versos e que você, juntamente comigo, possa estar avaliando e vendo e confirmando essas verdades nas Escrituras Sagradas. Deus, Ele é onisciente. Deus tem o conhecimento de todas as coisas e não há coisa alguma que passa desapercebido ante a face do nosso Deus. Você vai ver isso no livro de Jeremias, capítulo 1, versos 4 e 5. Vai ver também na primeira epístola de João, capítulo de número 3. Como também, Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Se pela sua onipresença, Deus está em todo lugar, pela sua imensidão, não tem lugar aonde Deus não esteja. E nós vemos isso no livro de Salmos, Salmo de número 139, onde nós vamos ver ali o salmista escrevendo a respeito dessas verdades. Deus é eterno. Ele é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Deus não teve início e não terá fim de dias. Ele sempre existiu e sempre existirá. E isso nós vemos no livro de Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 18. Como também no próprio livro de Apocalipse, capítulo de número 4, versos de número 8 e 10. Deus, Ele é único e trino. Deus é um em essência e três em pessoa. E nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Como também em Coríntios, capítulo 8, versos 4 e 6. Deus é espírito. Deus é um ser pessoal, existente, porém Ele é imaterial e invisível aos olhos humanos. E você vai ver isso lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 24. Deus é imutável, Deus não muda o seu caráter. Ele sempre foi perfeito, continuará perfeito em tudo que Ele é. Está lá no livro de Números, capítulo de número 23, verso de número 19. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E não há coisa alguma que fuja ao controle do nosso Deus. Pode ver isso também no livro de Salmos, Salmo de número 2, Salmo de número 96, Apocalipse, capítulo 1 e verso de número 5. Quando nós descobrimos os atributos incomunicáveis de Deus, percebemos que Ele é totalmente diferente daquilo que nós somos. Pois, entre outras coisas, não participa da nossa finitude, não é um ser criado, não é governado ou afetado pelo tempo e não está sujeito às mudanças em seu caráter. Deus, por isso, é glorioso, incomparável, digno de toda a glória e majestade e de toda a nossa adoração. Entretanto, como podemos relacionar com Deus tão diferente assim? Deus possui também atributos comunicáveis, e isso é, aquelas características que Ele compartilha com os seres humanos, aqueles que foram feitos segundo a sua imagem e semelhança. Ele simplifica para que possamos entendê-lo melhor e assim interagirmos com Ele em nossa caminhada de fé. Então vamos entender alguns dos atributos comunicáveis de Deus, aquele que Ele comunicou conosco. Então, vamos lá. Deus é bondoso. Ele tem o prazer de fazer o bem às suas criaturas. Nós vemos isso no Salmo de número 34. E nós vemos que o homem tem recebido de Deus um atributo de bondade. Embora os atributos existentes no homem hoje é contaminado pelo pecado, mas Deus é fiel e nos ensina a ser fiel também. Cumpre o que diz e não abandona a aliança que fez com o seu povo. Deus, Ele é santo e Ele não tem qualquer mancha de pecado em seu ser. E Ele comunica tanto a sua santidade como a sua justiça na pessoa do seu Filho amado Jesus
em nós. Deus, ele é verdadeiro, ele não pode mentir ou enganar, sempre é verdadeiro em tudo que ele faz. Deus é misericordioso e usa de misericórdia para conosco. Deus, ele é gracioso, ele é amoroso e usa do seu amor e da sua graça para conosco. Deus, ele é belo, ele é alegre, ele é generoso. Existem muitos outros atributos de Deus, estamos só olhando, digamos, nos principais. E para um relacionamento com esse Deus, que as Escrituras nos chamam. E uma das regras de ouro da vida cristã é que quanto mais andamos com Deus, mais ficamos parecidos com Ele. É impossível andar com Ele e não compartilhar de suas características. Como afirma o apóstolo João, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, do verso de número 6. Viver com Deus é ter a certeza de que, enquanto caminharmos com Ele, o nosso caminho mudará também. Hoje nós aprendemos quem é Deus. E é importante que você medite nisso, que você pense nisso e que você veja o quanto Deus tem sido bondoso, gracioso, misericordioso para conosco, nos enviando o seu Filho, para que através do seu sacrifício na cruz, eu e você recebêssemos a vida eterna. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, aula de número 4.